Todas as coisas existentes possuem uma origem. Assim, podemos perguntar como surgiu a reprodução sexuada. Vamos lembrar que antes existia a reprodução assexuada, que era muito mais simples e muito mais econômica. O que teria levado ao surgimento de um modo de reprodução muito mais complexo e menos econômico do que o anterior? E como isso teria acontecido? Antes de falar da reprodução sexuada, no entanto, convém falar da dinâmica parasita-hospedeiro, que é um fenômeno já bastante estudado e bastante conhecido. Essa dinâmica impõe determinadas conclusões. As seguintes: quando um parasita encontra uma nova espécie, esse parasita tende a atacar fortemente a espécie, tende a ter uma letalidade muito alta. Ocorre que, com o passar do tempo, vão surgindo linhagens de parasitas menos letais. Essas linhagens menos letais, elas mantêm o hospedeiro por mais tempo. As linhagens muito letais matam o hospedeiro rapidamente. Assim, as linhagens menos letais têm mais tempo para se reproduzir e para passar para outros indivíduos. Assim, as linhagens muito letais, como por exemplo o ebola, elas tendem a matar o hospedeiro muito rapidamente, e então elas sucumbem à própria agressividade. Aquelas linhagens que não agridem tão fortemente o hospedeiro, que não matam o hospedeiro tão rapidamente, elas têm um desenvolvimento muito mais longo, elas passam muito mais tempo, têm muito mais oportunidade para infectar outros indivíduos. E assim vão surgindo linhagens de parasitas cada vez menos letais, mantendo o hospedeiro por mais tempo. Com o passar do tempo, essa dinâmica tende, inclusive, a gerar parasitas praticamente inócuos, que não causam nenhum mal ao hospedeiro, isso depois de um longo tempo. E, passando mais tempo ainda, há uma tendência de que esse parasita original se torne um mutualista, um ser que, na verdade, ajuda o hospedeiro. Vamos imaginar que um parasita que antes matava o hospedeiro, passa, com o passar de longas gerações, muitas gerações, passa a ajudar o hospedeiro. Dessa forma, ele vai ter muito mais hospedeiros para atacar, entre aspas, ou para colaborar nesse caso, né? Então, essas linhagens que ajudam o hospedeiro tendem a se beneficiar dessa relação também e tendem a se reproduzir muito mais do que as linhagens que matam o hospedeiro. E assim, essa dinâmica tende a acontecer. Os parasitas de hoje tenderão, no futuro longínquo, muito distante, a ajudar o hospedeiro. As linhagens que matam o hospedeiro tendem a sucumbir também com o próprio hospedeiro. Pois bem, essa dinâmica parasita-hospedeiro está em todos os livros de ecologia e é bastante conhecida, bastante estudada. Agora vamos considerar um parasita livre-natante em épocas primevas. Ele vai nadando pelo mar e encontra um ovo de uma dada espécie. Ele encontra esse ovo e ele infecta esse ovo. Ele ali se desenvolve nesse ovo e a gente pode imaginar que, seguindo essa dinâmica tradicional, parasita hospedeiro, nas primeiras infecções ele acarreta uma grande letalidade nessa espécie, mas que, com o passar do tempo, ele vai se tornando, digamos, mais amigável, ou, no mínimo, menos agressivo, menos letal. E vai passando de indivíduo para indivíduo. Ele atinge um ovo, infecta aquele ovo, infecta o indivíduo, se desenvolve naquele indivíduo e, mais tarde, saem os descendentes desse parasita para infectar novos indivíduos. Podemos imaginar que essa relação de parasitismo perdure entre duas espécies por um longo tempo.
até que a relação se torne bastante anódina, que se torne pouco agressiva, ou talvez nada agressiva. Podemos esperar isso, com o passar de longas gerações, com o passar de muito tempo. Nesse instante, quando o parasita já não é mais agressivo, já não causa mais letalidade no hospedeiro, a gente pode imaginar um estranho fenômeno que tenha acontecido. Nós podemos imaginar uma contaminação do material genético do hospedeiro no parasita. Ou seja, dessa vivência entre ambas as espécies, dessa intimidade absoluta do parasita vivendo dentro do hospedeiro e talvez até misturando o material genético dele com o do hospedeiro, pode ocorrer então de um parasita ser infectado pelo material genético do hospedeiro. Quer dizer, seria uma espécie de contraparasitismo, seria o hospedeiro agora, de certo modo, parasitando o parasita. Né? Agora, um estranho fenômeno aconteceria. Esse parasita sairia pelo mar em busca de um ovo, levando agora o material genético do hospedeiro. Né? Isso geraria um estranho fenômeno. Caso isso acontecesse, o parasita estaria levando o genoma do hospedeiro para outro hospedeiro, transformando assim o indivíduo hospedeiro, o primeiro hospedeiro, num parasita. Ou seja, aquele hospedeiro original que tivesse doado, por assim dizer, o genoma para o parasita, estaria agora se reproduzindo de uma forma parasitária, tendo seu genoma sido levado pelo parasita. A gente pode imaginar que o parasita encontre um ovo, se desenvolva naquele indivíduo, entregue ali ambos os genomas, o seu próprio genoma do parasita e o genoma do hospedeiro anterior, transformando o novo indivíduo parasitado em um indivíduo diploide. Indivíduos diploides são aqueles que possuem dois conjuntos idênticos de cromossomos. Nesse caso, o indivíduo teria o seu conteúdo genético original acrescido do genoma trazido pelo parasita. Agora, podemos imaginar que esse indivíduo infectado refaça todo o ciclo. Na verdade, o conjunto parasita e indivíduo infectado. O parasita se mantém lá no novo indivíduo, se desenvolve no novo indivíduo, talvez enquistado em algum ponto especial, talvez ele não precisa se generalizar por todo o corpo do indivíduo, ele não precisa se infectar todo o corpo do indivíduo, talvez ele se enquiste em algum pequeno local, e ali ele espera o momento da reprodução do indivíduo, quando o indivíduo vai lançar os seus ovos e ele lança também os novos parasitas. Nesse caso, ele vai lançar novamente parasitas portando o genoma dos seus hospedeiros. Há aí ainda um problema, que é uma diferença no número de cromossomos, na quantidade de genes transportados, porque a espécie original tinha N cromossomos. Esse novo indivíduo, esse primeiro indivíduo infectado tem agora 2N cromossomos e, bom, isso gera uma instabilidade nesse processo. Cada indivíduo infectado, cada reinfecção tende a aumentar o número ou a quantidade de material genético, a quantidade de cromossomos. Por um certo tempo, inúmeras dessas infecções instáveis podem continuar ocorrendo. Elas são instáveis porque geram
um número de cromossomos gera uma quantidade de material genético no indivíduo parasitado maior do que a do progenitor. Do indivíduo progenitor, que agora já pode ser considerado um parasita. Por outro lado, esse modo de reprodução parece surpreendente e absurdamente vantajoso para o indivíduo que o possui. Esse novo indivíduo, que era originalmente um hospedeiro, e agora transformado em parasita, que está utilizando um parasita como uma espécie de mensageiro, como aquele que leva o seu genoma para outros indivíduos. Então, esse indivíduo hospedeiro original, agora transformado em parasita, ele adquire um modo de reprodução extraordinário. Ele consegue se reproduzir aos milhares, talvez aos milhões, de uma forma, de uma quantidade impensável para qualquer indivíduo da espécie. Por algum tempo, então, podem surgir milhões de descendentes desse indivíduo original e também de seus descendentes. Esse modo tende a crescer, a se reproduzir, a se alastrar de uma maneira estrondosa, originalmente, gerando milhões de parasitas carregando o material genético do hospedeiro. Tendo sido gerados, assim, milhões desses novos parasitas hospedeiros, é possível, há certa probabilidade, de que um novo estranho acidente aconteça novamente. Durante a divisão celular, a célula duplica o seu material genético para então se dividir, formando duas células idênticas à original. Podemos então imaginar um novo acidente no qual, depois da duplicação, a célula passa por duas divisões e não uma. Então, a célula portadora de 2N cromossomos adquiriria uma fase com 4N cromossomos e então se dividiria, gerando 2N cromossomos, como a célula original, e passando por uma nova fase acidental, em que ela sofre uma segunda divisão, gerando apenas N cromossomos. Esse novo acidente faria o sistema retornar para uma condição estável novamente. Da seguinte maneira, o parasita sairia carregando N cromossomos, sairia na forma haploide, carregando N cromossomos, e encontraria um ovo, ou um óvulo, nesse caso, haploide também com N cromossomos. Ele reuniria esses dois genomas, criando um indivíduo com 2N cromossomos, um indivíduo diploide, que no futuro, quando na sua reprodução, viria a dobrar a quantidade genética, transformando em 4N cromossomos, para em seguida sofrer duas divisões celulares, gerando gametas, nesse caso, haploides, com apenas N cromossomos. Isso manteria o sistema estável, sempre dessa forma, com gametas com apenas N cromossomos se juntando para formar indivíduos com 2N cromossomos, que no futuro sofrerão uma divisão quando na geração de seus próprios gametas. É preciso acentuar ainda uma peculiaridade. Esses dois acidentes referidos, eles têm que ocorrer em um nível genético. Eles têm que ocorrer na codificação genética do indivíduo para que isso se mantenha, para que o mesmo acidente se repita, não de forma acidental, mas já de forma determinada pelo genoma da espécie. Então, esses dois acidentes devem ocorrer na inscrição do código genético que vai estar no parasita. Mas agora, atentemos para um fato surpreendente. Esses dois acidentes teriam transformado essa relação de parasitismo na reprodução sexuada. Observe, o parasita pode ser chamado
de espermatozoide. O espermatozoide parece um pequenino parasita carregando o genoma do indivíduo. E o que eu acredito é que ele seja, de fato, esse parasita original, agora transformado numa parte do nosso corpo, numa parte fundamental da existência de todos os seres mais complexos que utilizam esse modo de reprodução sexuada. Digo, dos animais, os animais usam os espermatozoides, os vegetais usam uma coisa análoga, ou similar, que é o pólen, mas que provavelmente teria outra origem. Esses nossos espermatozoides, eu acredito, são originalmente esses parasitas e essa teria sido a origem da reprodução sexuada entre os animais. Essa dinâmica explicaria o surgimento da reprodução sexuada, esse modo de reprodução tão absurdo, tão fora de propósito, por ser muito antieconômico e por ser uma complicação absolutamente desnecessária. Então, a origem seria uma espécie de doença. A reprodução sexuada não é originalmente uma coisa, digamos, boa, uma coisa desejável para a espécie, por ser uma complicação absurda e pouco econômica. No entanto, a reprodução sexuada favorece tremendamente a complexidade. Ela permite, existem diversas razões, mereceria uma longa explicação, mas a reprodução sexuada permite o surgimento de indivíduos muito mais complexos do que a reprodução assexuada propiciaria. Outra vantagem também da reprodução sexuada, que depois se impõe, é o fato de ela conseguir reunir boas alterações ocorridas em linhagens diferentes. Então, quando um indivíduo sofre uma boa alteração, uma boa mutação genética numa linhagem assexuada, essa novidade não passa para uma outra linhagem, ela fica restrita aos seus descendentes, enquanto que duas boas mutações ocorridas em uma linhagem que partilha a reprodução sexuada, essas duas boas alterações podem, no futuro, se reunir através da reprodução dos indivíduos de uma linhagem e de outra linhagem, das duas linhagens que sofreram as boas mutações. Convém lembrar que essas duas vantagens da reprodução sexuada só se manifestam após muitas gerações. De imediato, a reprodução sexuada ela parece uma coisa muito ruim. Posteriormente, um novo acidente genético passa a propiciar a dupla divisão celular, anteriormente à fabricação dos gametas. Isso fecha o ciclo e faz com que essa relação de parasitismo tenha se transformado no que hoje chamamos de reprodução sexuada, transformando o parasita original naquilo que nós chamamos de espermatozoide. E assim termina a nossa história, a explicação do surgimento da reprodução sexuada.